Bom, isso aqui é uma garagem no bairro de Pinheiros. Quando minha mãe parava o carro aqui, ela funcionava somente como uma garagem de carro, mas depois de uns anos ela parou de dirigir e aí virou esse negócio aqui que é uma livraria de usados. Resto de toco, fogo sozinho, preda, caminho, pouco sozinho. Tem muitas revelações nesse livro, né? Assim, de que a sua mãe era uma mãe muito linhadora. Mas o que vocês imaginavam? Francamente, Valtessa, eles não têm pingo de educação. Eu adoro, sou fã da peça. Eu já quero fazer para sempre. A gente quer fazer mais e mais e mais. Dessa vez eu não fiz os figurinos, geralmente eu faço os figurinos, dessa vez eu quis fazer o cenário. Olha só. Fui experimentando. E aí... No próximo disco você faz tudo. Menina, tá muito... tá muito autossuficiente. Tenha dó de mim, por compaixão, me dá um beijo. Seja generoso, eu dou em dobro. Olá, boa noite. Boa noite. A cantora Vanessa da Mata se aventura como produtora no seu 7º disco de estúdio, Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina. Pois é, o álbum é totalmente autoral, né? Ele conta, inclusive, com a participação do rapper Baco Exu do Blues e tem uma faixa dedicada aos 18 anos, incrível, né? Os 18 anos do filho da Vanessa. Amor, se for por seu carinho, se for por seus beijinhos, diga ao povo que fico. Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina, 7º álbum da carreira. E agora é a tua primeira incursão como produtora musical. Como é que foi isso? Exatamente. Primeiro que foi uma experiência totalmente diferente, porque geralmente o produtor é aquele que paralisa o artista, fala, tá bom, não viaja, para, essa música já está muito boa, não faz isso. E eu sou a pessoa que não gosta de estúdio. Geralmente eu falo, tá bom. Então eu me senti competente para fazer isso. Debaixo da saia dela tem um pé de jacarandá, tem fruta do inhazeiro, menino, tem janela pro mundo inteiro, menino. Uma coisa que eu adorei fazer foi colocar as vozes num tamanho, num volume que finalmente eu acho que as pessoas entenderam o português, a letra. E no final das contas eu imprimi o meu estilo, então esse disco é todo cheio de mim. E aí consegui fazer que eu adoro esse disco, eu não me canso de ouvir esse disco. Te dei o mundo todo e aí você voou. O mundo é muito grande e isso me custou. Esse é um disco que traz aí muito de você, né? Muito da Vanessa da Mata e muito desse discurso do amor, de uma forma poética e romântica que isso veio desde sempre, né? Continua assim. É poética romântica, mas também ironiza muito. Eu sou um pouco irônica nessas coisas, né? Então fala do que esse beijo tocou nas pessoas. Tem muita gente que não consegue lidar com o amor, né? Então fala das mulheres secas, dos mortos-vivos, das pessoas que, de certa forma, nunca tiveram um amor. Então, ao ver o amor, elas negam, né? Nossa geração não se beija mais, foram doutrinados a achar sujo. Nossa geração é tão diferente. São várias histórias e que a partir desse beijo, essas pessoas começam a se tocar e perceber a própria história, né? Na verdade, são histórias entrelaçadas que se tocam depois dessa história, desse beijo nessa esquina. Amor, nada mais é tão sério, só você me importa. Tô fechando a porta e é só você e eu. O título desse álbum veio primeiro, o que veio primeiro? Pela primeira vez o título veio primeiro. Porque eu estava muito pressionada pelo mercado, por todos que me rodeavam, me diziam que no mercado não funcionava mais um disco inteiro.
que funcionava apenas single, e eu comecei a ter pânico de verdade, porque para mim o que funcionava era uma fase da minha vida registrada em um disco. Aí eu tramei uma história de fazer um nome e interligar histórias. E foi daí que surgiu essas histórias interligadas, né? Quando eu vi, eu tinha um disco pronto. E eu falei, eu sinto muito, vocês acreditem no que vocês quiserem, mas eu vou fazer um disco. Faça de conta, meu amor, tudo pode ser sem medo de amar. Um artista tem que seguir os seus instintos, vocês não acham? O empresário e produtor musical João Marcelo Boscoli revisita as lembranças que ele guarda da mãe, a cantora Elis Regina, no livro Elis e Eu. Pedra, fim do caminho, resto de toco, fogo sozinho. Remexer em memórias sempre é um processo e você me parece ter muitas memórias. Eu acho que foi pelo fato de, aos 11 anos e meio, ter perdido a minha mãe fisicamente, num processo que teve bastante repercussão, uma bomba que caiu dentro da minha casa. Eu acho que eu acabei ficando com aquelas memórias como se fosse algo meu, íntimo e que poderia servir como um alimento espiritual. Cada coisa que eu lembrava ficou comigo. Claro, você chama isso de lembrança, mas é presente. Você coloca muito no livro que as pessoas falavam pra você, né, desde sempre. Você lembra da sua mãe, você lembra da sua mãe. O livro, de alguma maneira, traz isso, mas por que, já que você é perguntado disso há tanto tempo, por que escrevê-lo agora, João? Eu acho que tem que ter um distanciamento, né? Uma certa vivência. Essa é a razão número 2, porque me perguntam muito sobre a minha mãe, sobre a Elis Regina, que não era a face pública, né? Como ela era em casa e tal. E não dá tempo para responder as pessoas no dia a dia, né? O propósito original são os 2 filhos, o Arthur e o André. Para eles poderem conhecer a avó, que eles não vão conviver fisicamente. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Tem muitas revelações nesse livro, né? Assim, de que a sua mãe era uma mãe muito linha dura. Mas o que vocês imaginavam? Não tenho certeza se isso é uma surpresa para as pessoas, porque ela sempre foi rigorosa de maneira geral, com tudo, né? E ao mesmo tempo muito amorosa, muito afetuosa. Então em casa não seria diferente. Chegou o general da banda. Ela jogava real o tempo inteiro. Então assim, ela me explicou o que era censura, porque a gente tinha escuta telefônica e uns intelectuais, né? Tem boi na linha, você coloca até no... Tem boi na linha, os intelectuais, né, num averaneio, num dojão, estragando aqueles automóveis maravilhosos, né, com as suas presenças, né, de óculos escuros, intimidando uma mulher com uma criança. Filho vir da escola, problema maior é o de estudar. Além das suas memórias, você contempla o livro com uma carta que ela te escreveu e com trechos do diário dela. Por que essa opção? Eu acho que traz um pouco mais dela também, né? A carta dela para mim é uma carta que ela escreveu 1 ano depois de eu nascer. Eu quase morri no meu nascimento. Então acho que é reveladora ali a forma como ela se expressa. Acho que diz bastante a respeito dela. Na verdade, ela escrevia bastante no dia a dia. Escrevia. Então, isso chegou até mim e eu falei, poxa, isso aqui faz sentido, acho que para boa parte das pessoas que vierem a ler o livro, né? Ela tinha uma frase que foi dita algumas vezes, que é a seguinte: um artista é um repórter do seu tempo, né? Então a Elis, junto com os compositores, arranjadores, produtores, com os músicos, com todos que trabalhavam com ela, estavam fazendo uma reportagem daquele momento. Então, ao contar a história dela, como ela era em casa, e ao usar como referência por necessidade, porque refletia dentro de casa, os seus álbuns, os seus shows, isso acabou se tornando inevitável. Foi um ato como causa e efeito. Esse ano vai sobrar um, mas quem falou já morreu. Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus. E o livro já chegou no mercado, está nas livrarias.
E o bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, está virando uma espécie de meca dos pequenos negócios, pequenos grandes negócios. Pequenos grandes negócios, né? Nas garagens dos prédios agora tem sebos, pequenas padarias, barzinhos. Que bom. Eu sou da periferia de São Paulo, a gente sempre viu isso por lá, né? Porque é um lugar que vira um ponto de encontro para a vizinhança, claro, né? Claro. E aí todo mundo se conhece, como uma pequena cidade do interior. E o vídeo repórter Rodrigo Leitão foi até lá para mostrar os bons exemplos de empreendedores de garagem. Aqui é uma padaria artesanal. E antes era uma gráfica, mas o espaço já foi oficina mecânica, já foi cozinha de choperia. Você poder trabalhar e morar no mesmo bairro é algo que te dá uma qualidade de vida muito boa. A gente acaba não sendo aquele negócio gigantesco que ninguém sabe quem é o dono e é tudo impessoal. Dá uma coisa mais acolhedora, né? E uma coisa que os clientes falam que eles gostam muito é de chegar aqui e eles serem reconhecidos pelo nome, sabem qual que é o pedido. É muito mais fácil a locomoção do que você ter que pegar carro, trânsito. Então é bom você ficar consumindo no bairro mesmo. A ideia era ter um negócio assim, numa escala mais humana, né? Que as pessoas do bairro pudessem frequentar e que eu conhecesse, como já conheço depois de 5 anos, né? Há 5 anos que eu abri. Os clientes são do bairro, os clientes me conhecem, os clientes deixam a chave das casas deles aqui para eu entregar para os filhos, né? Então tem um pouco essa relação de parceria, de amizade, né? Que na verdade a ideia não era estabelecimento comercial no início, né? A gente ia fazer esse cantinho do churrasco para receber os amigos. Durante a obra as pessoas passavam aqui na rua e ficavam perguntando o que vai abrir, o que vai abrir. E quando eu contava para elas o que ia ser, elas falavam, poxa vida, não pode abrir para a gente porque a gente mora aqui em Pinheiros também, mora nesses predinhos e não tem churrasqueira, né? E aí, de tantas pessoas passarem aqui e sugerirem de abrir um negócio, eu conversei com a esposa e a gente assumiu a ideia e resolvemos mesmo tentar. Tem um ar de interior, que a gente se encontra no final do dia, cada um sai do seu trabalho, vem aqui, come uma coisinha, toma um negocinho. Fica um clima familiar, assim, parece uma coisa mais aconchegante. E daqui a pouco, um grande elenco numa verdadeira maratona teatral que acaba de voltar em cartaz, Os 7 Afluentes do Rio Ota. Eu não vou escrever o meu poema enquanto a minha cabeça não estiver bem. Francamente, Walter, eles não têm pingo de educação. Patrícia. O que são esses bochichos todos? Ai, as alegrias da diplomacia. Metrópolis de volta com teatro e ainda há ingressos para a temporada de Os 7 Afluentes do Rio Ota, que vai até o dia 1º de dezembro no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Muito bem. A peça tem 5 horas de duração, mas vale a pena. E estreou pela primeira vez em 2012. Permaneceu 2 anos em cartaz. Assim, olha, com lotação esgotada. Disputa. Claro. Dividida em 7 atos, a peça percorre metade do século XX, relembrando alguns dos eventos que marcaram a história da humanidade. Eu vi o mundo acabar. Eu tinha 5 anos, foi no último ano da guerra. O Rio Ota é esse rio que vai voltando, a gente vai vendo as atrocidades, né, da civilização. Então é a bomba atômica, é a Segunda Guerra. A gente vai entrando por várias tragédias que aconteceram no mundo, né? Hiroshima, passando pelo Holocausto. Tá calor, né? Será que a senhora poderia me arrumar um pouco de água? Calor, água.
Ela dá um testemunho de uma época. Ela discute coisas importantes como a emancipação da mulher, a liberdade na arte, a questão da homossexualidade como algo natural, as consequências de regimes totalitários, né, onde se chega com isso. Felizmente não somos 12 pessoas. Você parece mais alta no palco? Eu sou mais alta que você? Para a remontagem, a diretora Monique Gardenberg chamou de volta todo o elenco original. Quem estava disponível topou. A gente sempre teve vontade de voltar, nós ficamos sempre em contato, né, a turma toda. Tentou-se chamar a maioria das pessoas que fizeram parte, então foi um reencontro familiar, assim. Muita gente entrou, então deu uma sacudida. Os 7 Afluentes do Rio Ota é uma criação do canadense Robert Lepage, conhecido por assinar encenações de grande impacto visual. 17 anos depois, refazer uma peça que traz alguns elementos cênicos muito particulares, inclusive projeção. O que mudou? Ficou mais fácil? A gente tem lâmpadas LED, que muda de cor, que é mais fácil. Projetor com alta definição. Eu sou da Holanda. Faz o quê? Eu canto. Num tempo em que as notícias envelhecem rapidamente, em que cultura é consumida num ritmo voraz, é preciso coragem para encenar e também para assistir a um espetáculo com mais de 5 horas de duração. É uma peça cinematográfica. É a primeira vez que eu assisto, eu estou em êxtase ainda. Passou suave, adorei. Falando com as pessoas que já tinham visto e tudo, dizem que a sensação térmica é de 2 horas, assim, que passa muito rápido. E pra gente na coxia também passa bem rápido. Eu não vou escrever o meu poema enquanto a minha cabeça não estiver bem. É uma peça que vai sendo construída durante essas 5 horas, né? As conexões vão sendo feitas. Ai, esse cara é que... Nossa, ele é filho de ninguém, sabe? Francamente, Walter, eles não têm pingo de educação. O que são esses bochichos todos? Ai, as alegrias da diplomacia. Eu adoro, sou fã da peça. Eu já quero fazer para sempre. A gente não quer parar, a gente quer fazer mais e mais e mais e mais e mais. Momento Internacional do Metrópolis é a nossa agenda com as exposições pelo mundo. E voltamos com o Cinema Nacional na TV Cultura. O Sala de Cinema de hoje exibe o filme A Mulher do Pai. O drama narra a história de uma adolescente que precisa cuidar do pai cego depois da morte da avó, que os criou como irmãos. A gente conversou com a diretora Cristiane Oliveira. Eu me envolvi muito com pessoas com deficiência visual na pesquisa para o projeto. E nessa pesquisa eu conheci um homem que tinha perdido a visão aos 18, já tinha 50 e estava perdendo a memória visual. Então, ele estava vivendo essa angústia de como lidar com o apagamento do próprio passado, de alguma forma, né? Isso me tocou muito e eu fiquei me perguntando, né? E se tivesse alguém que descrevesse sempre a vida para ele? Será que essas imagens se apagariam? Tu descreve para mim o que está acontecendo nesse filme que está passando? Eu conheço esse filme. Tem um carro amarelo, onde estão os mocinhos, e tem um caminhão vermelho protegendo eles.
E aí isso se conectou com uma questão pessoal, de uma reaproximação que eu tive com meu pai aos 16 anos de idade, por aí. A gente passou a ser amigo depois de uma situação que aconteceu, mais próximos. E esse sentimento de repente, ter um amigo assim, que é meu pai, tão próximo, de repente, na minha vida, foi um sentimento que eu tive que aprender a lidar. Foi um afeto construído, então a partir daí surgiu a história da mulher do pai. E se essa pessoa fosse a filha, né? Nessa relação de confiança tão próxima como uma filha gostaria de ter com o pai, como uma pessoa cega precisa ter com quem descreve o mundo para ela. Teu rosto. Muito parecido com o da tua mãe. Na construção do afeto entre esse pai e essa filha, se ultrapassa algumas fronteiras. Às vezes, eles se comportam como irmãos, eles foram criados meio como irmãos. A mãe dele assumiu meio que o papel de mãe, então, às vezes, ela, depois da avó falecer, ela meio que assume o papel de mãe também desse homem. Então, é uma confusão afetiva que se traduz muito nessa comunidade, nessa região, que é a região de fronteira com o Uruguai. Deu vontade de ver. Com certeza. Agora, olha aí, prepare um lanche, um cafezinho, porque a sessão Sala de Cinema é daqui a pouco, 1h30 da manhã. E por hoje vai ser só? Não. Não? O que tem mais? Quase, Cunha Júnior. Eu queria que fosse a versão do apresentador aqui estendida, mas Metrópolis está no final, mas dá tempo ainda de você ver Elis Regina. A gente acompanhou a reportagem do livro, né? Do João Marcelo Boscoli, o filho sobre ela. Então a gente termina com essa grande cantora brasileira. Ouvir Elis nunca é demais. Vamos lá, então. Amanhã tem mais, né? 8:45 da noite. Tchau, tchau. Se consolar, que agora não dá mais pé e nunca mais vai dar. Também quem mandou se levantar, quem levantar pra sair perde o lugar. Agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, 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 quem riu? Quá, 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 fui eu. Quá, 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 quem riu? Quá, 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 fui eu. Todo mundo se admira da mancada que a belezoca deu, que deu no pira e ficou sem nada até de sebo. Ela não quis levar fé na virada da maré. Mas que malandro sou eu pra ficar dando colher de chá. Se eu não tive colher, vou deitar e rolar, deitar e rolar. Esse ano vai sobrar um, mas quem falou já morreu. Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus. Esse ano vai sobrar um, mas quem falou já morreu. Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus. Quem é malandro não dá vidinha boa a ninguém. Malandro traz no cantar a pinta que o canto tem. Briga com